Muito bom dia, ouvinte. Estamos agora iniciando o Momento Espírita dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Doutor Labieno da Costa Machado, em Garça. E este programa é apresentado aos domingos neste horário. Também está sendo transmitido pelas webs Nova Alternativa e Nova Alternativa FM. E atenção que você pode assistir o Momento Espírita, Perspectiva e Saúde e Espiritualidade você também com o áudio e imagem pelo site www.radiomeimei.com.br, Facebook, YouTube, pelo celular, tablet ou sua Smart TV. Hoje é 21 de setembro, dia da árvore, penúltimo dia do inverno de 2025. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos acompanham. Vamos ver os temas que serão abordados nesta edição. O autoconhecimento é a base para mudar a conduta. Nem a ciência pode dar a última palavra sobre qualquer assunto. Ouvinte pergunta sobre o significado do batismo de Jesus. Duas condições extremas, a do revoltado e a do desistente. Os médiuns e a autenticidade das cartas psicografadas. A importância que esquecemos de dar à árvore. Evangelização infantil e mocidade, domingo de manhã no Lar Meimei. E você pode participar de Momento Espírita enviando suas perguntas, seus comentários por WhatsApp para o 14981 05 15 35. Livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que nos mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. O Brilho da Verdade, do Espírito Xélida, pela médium Eliana Machado Coelho, do Lumen Editorial. Ligue 14 981 05 15 35. E a equipe de Momento Espírita hoje é Sonoplastia e Supervisão Técnica Augusto Tavares. Nesta apresentação, Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Você está satisfeito, prezado ouvinte, você está satisfeito consigo mesmo? Conheça os caminhos por onde andou, de onde partiu e como você chegou até aqui? Você acha que desempenhou bem o seu papel ao longo desse caminho? Fez o que deveria fazer e evitou o que deveria evitar? Amou o suficiente para ser amado? Chegando a este ponto com um saldo positivo a seu respeito? Enfim, você pode avaliar sua obra? Examine sua mala de viagem. O que você traz dentro dela? Amor? Ódio? Satisfação e conformismo? Gratidão? Mágoas? Agitação? Harmonia? O quanto pesa tudo isso na sua consciência neste momento? No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho recomenda que, se quisermos melhorar o nosso desempenho na vida, para ficarmos mais satisfeitos com a vida que levamos e conosco mesmos, precisamos antes pensar em nos conhecer mais profundamente. Para isso, nós precisaríamos abrir o Livro da Vida. Este que estamos escrevendo todos os dias, como diz Emmanuel, na mensagem intitulada Teu Livro. Compulsá-lo com vontade e coragem, e com a máxima serenidade possível, porque não é fácil para ninguém penetrar na obscuridade do seu mundo interior. Entretanto, para podermos nos avaliar de verdade, precisamos começar a nos despojar de certas coisinhas que ainda estão grudadas em nós e que nos impedem de nos ver como clareza. Coisinhas grudentas como a vaidade, a vergonha, a presunção, o orgulho. É o
oportuno considerar que não temos vergonha de nos expor apenas diante dos outros. Temos vergonha de nos expor diante de nós mesmos. Ou seja, temos vergonha de nós. É por isso que escondemos os próprios defeitos, não queremos admiti-los e, de tanto mentir sobre nós mesmos todos os dias, acabamos acreditando nisso. Acabamos acreditando que somos os melhores, que temos mais direitos, que somos mais amados por Deus. Isso quando não acreditamos que Deus existe apenas para nós e ficamos zangados quando Ele não nos atende. É fácil julgar os outros, dar palpite na vida das pessoas, apontar seus erros e falar com ar de superioridade. Difícil é encarar e ter a devida tranquilidade para resolver nossos próprios problemas, até porque basta surgir um problema e nos desequilibramos. Um instrumento que permitiria a análise psicológica de uma pessoa é ela escrever sua autobiografia. Quando a gente escreve sobre a própria vida, resgatando a longa caminhada que se fez, as coisas mudam de figura. Não só porque a gente tem imensa dificuldade de aceitar os próprios defeitos e limites, de reconhecê-los e adotá-los de verdade, mas porque a gente vai perceber que na maioria das vezes sabe muito pouco sobre si mesmo. Sabemos mais sobre os outros do que nós mesmos. Por que ousas retirar o cisco que está no olho de teu irmão? Hipócrita, cuidai primeiro de retirar a trave que está em teu próprio olho. Não foi isso que Jesus disse? Portanto, meu amigo, minha amiga, acredite, você é sempre capaz de ser melhor do que é. Escreva sua autobiografia, abra o livro de sua vida e veja como você pode continuar sua história de uma maneira mais segura e mais serena, com mais confiança em Deus e em você mesmo. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E vamos começar agora este segmento do programa atendendo ao nosso ouvinte de Veracruz, que fez a seguinte colocação. Na Revista Espírita de agosto de 1865, sobre o tema O que ensina o Espiritismo, lemos: é incontestável que o Espiritismo ainda tem muito a ensinar. É o que não temos cessado de repetir, pois jamais pretendido que ele tenha dito a última palavra. Pergunto, esse entendimento ainda se aplica atualmente ou no século XXI? O Espiritismo está longe de ser uma religião comum, nos moldes como as religiões são vistas e professadas neste lado ocidental do mundo. E uma das características que mais afastam o Espiritismo do conceito e da prática antiga de religião é o fato da doutrina ser racionalista. Isto é, sempre usar a razão como instrumento de estudo e, por isso mesmo, caminhar ao lado da ciência. A ciência não diz a última palavra, ou seja, nenhuma de suas verdades é absoluta, porque ela parte do princípio de que a verdade vai sendo descortinada aos poucos no caminhar da humanidade. O que hoje é verdade para a ciência, amanhã pode não ser, porque novas descobertas sempre acontecem. A verdade é um véu que vai sendo descoberto aos poucos. Da palavra véu vem o verbo revelar e o substantivo revelação. E o mesmo diz o Espiritismo. Embora o campo de estudo do Espiritismo seja mais amplo do que o da ciência, porque o Espiritismo abrange o lado espiritual da vida, a ciência não. Mas o sentido de revelação é o mesmo da ciência, por isso a doutrina não diz a última palavra. O professor Herculano Pires sempre dizia: o Espiritismo é o ABC da espiritualidade. Há muita coisa mais à frente a ser revelada. Bem, ouvintes,
O livro que nós estamos para sortear no final dessa edição de hoje, entre aqueles ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que quer ganhar o livro, o nome do livro é O Brilho da Verdade, é do Espírito Chélida, recebida pela médium Eliana Machado Coelho, da editora Lumen Editorial. Faça o seu contato agora, mande sua mensagem para o 14 981 05 15 35. A pergunta que temos agora foi levantada por uma ouvinte aqui do bairro Labianópolis. Como vocês explicam o batismo de Jesus? Trata-se de um episódio citado por Mateus, Marcos e Lucas, em que Jesus teria se submetido ao ritual de João, que batizava no Rio Jordão. O batismo consistia na imersão da cabeça na água e era uma forma ritualística de representar a limpeza da alma e o início de uma nova vida. Era isso que se propunha João, que por sinal era parente de Jesus. Diante do quadro de corrupção da sociedade da época, João, naturalmente, se inspirou na prática de povos do Oriente, que utilizavam cerimoniais de conversão, onde a pessoa assumia um compromisso com um novo nome e um novo estilo de vida. Quando Jesus se aproximou e pediu para ser batizado, João, que o conhecia, a princípio recusou, dizendo que não era digno sequer de amarrar suas sandálias. É claro que o batismo, como João pretendia, não se aplicava a Jesus, mas sim às pessoas que haviam se desviado do bom caminho e tinham a pretensão de se regenerar. Mas Jesus insistiu, afirmando que era necessário que assim fosse para que se cumprisse a lei. Conta-se que naquele momento apareceu uma pomba branca e radiante e ouviu-se uma voz que afirmava que Jesus era o Filho dileto e que por ele se manifestava. João já havia falado aos seus discípulos sobre Jesus e até previu que Jesus o procuraria para ser batizado. Mas adiantou que ele, o João Batista, batizava com água, enquanto Jesus o faria com fogo. Veja a diferença. Não há dúvida de que se trata de uma linguagem simbólica, pois o fogo, para aquele povo, significava expiação dos pecados ou sofrimento. Com certeza, Jesus queria dizer que se regenerar pelo batismo da água é fácil, mas que a verdadeira regeneração acontece com o batismo do fogo, ou seja, com o esforço, a luta e o sacrifício de cada um, na prática do bem, em busca de sua regeneração moral. Ainda hoje, há quem se satisfaça apenas e tão somente com o batismo da água, achando que com isso já conquistaram o reino dos céus e obtiveram a própria salvação. Sabemos, no entanto, que o batismo de Jesus é diferente do batismo de João, pois o de Jesus implica na regeneração moral de cada um. E isso só vamos conseguir melhorando nossa conduta, uns diante dos outros, para seguirmos suas recomendações. Onde estão essas recomendações? Elas estão no Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Ali você pode ler como se percorre o caminho da regeneração, ou seja, como é ser batizado pelo fogo. Volte lá no Evangelho de Mateus e leia com muita atenção esses capítulos. O fato de Jesus ter se deixado batizar mostra que ele aderiu aos elevados propósitos de João Batista, embora, é claro, não concordasse com os métodos que João utilizava para alcançar seu intento. João, ao contrário de Jesus, era um homem rude e impetuoso. Falava e agia com autoritarismo. Tanto assim que acabou se indispondo com Herodes e, por último, teve a cabeça decepada a mando da filha do rei, interrompendo assim sua missão. Enquanto João se apoiou na prática iniciática do batismo para chamar a atenção sobre sua mensagem, Jesus dispensava toda e qualquer espécie de cerimonial de caráter místico. Jesus não se prendia a rituais.
Ele preferia que as pessoas despertassem seu bom senso e seus sentimentos pelo uso da razão. Tanto assim que ele nunca utilizou o batismo, nem o jejum, nem a consagração do sábado, nem qualquer outro ritual para converter ninguém. No entanto, Jesus reconheceu o trabalho de João, trouxe para seu grupo alguns de seus discípulos e, ao mesmo tempo, anunciou, conforme lemos em Mateus, capítulo 11, versículos 12 a 15. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é adquirido pela força e são os violentos que o arrebatam. Todos os profetas e a lei profetizaram até João. E para esclarecer quem era, de fato, João Batista, Jesus complementou: E se vós quereis compreender ele mesmo, referindo-se a João, é o Elias que há de vir, ou seja, cuja vinda fora profetizada, referindo-se assim à reencarnação de Elias. E para dar ênfase ao que acabara de revelar, ou seja, à reencarnação de Elias como João Batista, ele ainda acrescentou: os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Portanto, o fato de Jesus se deixar batizar por João mostrou seu elevado gesto de solidariedade àquele que vinha abrir o caminho para a divulgação da Boa Nova, ou seja, do Evangelho. Tanto assim que Jesus trouxe para o seu grupo alguns dos discípulos de João, como dissemos, e foi o próprio Jesus que afirmou que João era o profeta Elias, que vivera 9 séculos antes e cuja volta estava prevista. Com isso, Jesus deixou claro que João era a reencarnação de Elias, que voltara para dar andamento à sua missão. Desse modo, o trabalho de João fazia parte da missão de Jesus. Daí o entrelaçamento entre eles. Um ouvinte pediu que tratássemos este caso com descrição. Tenho 2 casos extremos na família de pessoas idosas. Ainda bem que elas não moram na mesma casa. Uma delas só vive se lamentando. Para ela, nada está bom. A outra vive revoltada, dizendo que não merecia viver, que Deus bem poderia tirá-la deste mundo. Difícil conviver com pessoas assim, porque elas transmitem muita angústia para a gente. E você tem razão, é muito difícil conviver com pessoas que se rejeitam e com pessoas que sentem piedade de si mesmas. Mas é preciso entender, prezado ouvinte, que elas não estão na sua família por acaso. Alguma coisa você tem de fazer por elas. É claro que as duas são doentes da alma. Se elas forem examinadas por psiquiatra ou psicólogo, com certeza serão consideradas como portadoras de transtornos emocionais que requerem tratamento. A autorrejeição, que é o fato da pessoa não se aceitar como é um problema grave que tira o prazer de viver e às vezes pode levá-la a desistir da vida. É uma dor amarga e desconfortável, própria de quem atingiu uma idade avançada, não recebeu a devida atenção e teve muitas decepções na vida. As enfermidades da alma costumam se instalar com o passar dos anos, decorrentes de vícios de comportamento. Muitas vezes, ela decorre de uma carência de afeto ou de série de situações em que a pessoa deveria ter tomado uma atitude e não tomou, e agora ela se sente culpada por isso. Por outro lado, a família que hoje atura sua revolta, o que faz para ajudá-la? Na maioria das vezes, só critica seu comportamento e também a rejeita, o que complica mais ainda esse quadro. Você sabe que não é assim que ajudamos uma pessoa a recuperar sua autoestima. É bem provável que a família também não esteja preparada para a sutileza da situação, mas é por isso que precisamos procurar ajuda. Não queremos dizer aqui que toda a culpa está na família. Não é isso. Estamos afirmando apenas que a família sempre pode fazer algo para ajudar, como buscar o amparo da religião ou mesmo de um profissional.
Todos precisamos de ajuda para preservar nossa saúde espiritual. É o que o Espiritismo oferece quando a família busca suas orientações. Uma coisa é certa, quando um doente dessa natureza surge e a família procura ajuda, todo mundo aprende. A autopiedade também é um sintoma de enfermidade da alma. Há espíritos que se sentem derrotados porque não sabem ou nunca souberam reagir a situações desconfortáveis. Acham que são fracos e impotentes, que estão abandonados por Deus, nada lhes restando senão entregar-se à própria sorte, como se nada restasse a fazer senão lamentar. Eles precisam saber que nada acontece por acaso e que não há injustiça na lei de Deus. A sua situação, na maioria das vezes, decorre de carência afetiva e também da acomodação, aliadas às culpas do passado. Nesses casos, os membros da família deveriam mudar a postura diante dessas pessoas enfermas. Se continuarem mantendo a mesma atitude de rejeitar o doente, não ajudarão, mas complicarão mais ainda a sua situação. Podem buscar orientação na doutrina espírita, que tem para elas algumas recomendações muito oportunas, até porque essas pessoas não estão nessa família por acaso. E se elas estão dando trabalho, é porque a família deve ter um compromisso muito sério com elas e precisa ajudá-las. Atenção, ouvintes! Livro que estaremos sorteando na edição de hoje entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp dizendo que querem ganhar o livro. O Brilho da Verdade, do Espírito Chérida, pela médium Eliana Machado Coelho, do Lumen Editorial. Ligue 14 981 05 15 35. As atividades espíritas no Lar Meimei. Atenção, senhores pais e senhores responsáveis. As nossas atividades de evangelização infanto-juvenil, que acontecem todo domingo a partir das 9 horas e 45 minutos no Lar Meimei, e às 10 horas tem a reunião da mocidade. A Livraria Batuíra, do Caminho de Damasco, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos nas quintas-feiras, sempre às 18 horas, e as crianças que forem acompanhadas dos pais recebem o passe a partir das 17 horas e 30 minutos. Reuniões de estudo do centro. Segunda-feira, estudo do Livro dos Espíritos. Terça-feira, grupo de leitura da obra Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Quinta-feira, estudo do Evangelho. E sexta-feira, leitura em grupo de uma obra de André Luiz. Atualmente, estamos iniciando a obra Libertação. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça obtém os livros por preços abaixo do valor da tabela, permitindo assim que seus associados os adquiram por apenas R$ 27,27. O clube só faz entregas à cidade de Garça.
Neste mês de setembro, o Clube do Livro Espírita de Garça está entregando nas casas de seus associados o romance Nos Olivais do Bem, produção da editora M, de autoria do espírito Mário, pelo médium Rony Ricardo Osório Maia. E para você receber esse livro na sua casa, basta você se associar ao Clube do Livro, ligando ou passando um WhatsApp para Sônia Marra, no número 14996695008, ou enviando um e-mail para o endereço clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando seu nome e seu endereço de entrega. Associe-se ao clube e receba mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$ 27,00. O clube só faz entrega na cidade de Garça. Se você entrar no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai encontrar ali uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Um ouvinte pergunta se, além de Chico Xavier, que recebia mensagens de entes queridos para seus familiares, existem outros médiuns que psicografam em reuniões públicas. Existem sim, Eduardo. Nós conhecemos os dois de Uberaba, o Celso Afonso de Almeida e Carlos Antônio Bacelli. Ambos desenvolveram suas faculdades sob a orientação de Chico Xavier e, ao que tudo indica, sempre obtiveram bons resultados. Celso Afonso já desencarnou, mas deixou uma obra apreciável. Temos notícias de que existem outros médiuns nesse tipo de tarefa, mas não os conhecemos. Carlos Bacelli continua com seu trabalho e possui muitas obras publicadas. Atende no Centro Espírita Pedro e Paulo, em Uberaba, às sextas e sábados pela manhã. São sessões muito concorridas, pois recebem visitantes de todo o Brasil, que lotam as dependências do centro. Grande parte vem de ônibus, especialmente fretados para essas viagens. Esses ônibus já ficam estacionados nas imediações dos centros. Uma grande parte desses visitantes é constituída de mães e pais que esperam algum recado de seus filhos, que na sua maioria desencarnaram muito cedo. A sessão é aberta com a presença de dezenas de pessoas. Vários expositores falam sobre um determinado tema, cada um ocupando a palavra por 10 a 15 minutos. Enquanto isso, o médium, diante do público, psicografa algumas mensagens, 5, 6 ou 7. Ao final das exposições, o médium lê as mensagens, uma a uma. Quando começa a ler cada mensagem, logo os familiares ali presentes identificam e se comovem. Depois se aproximam do médium e a recebem. Poderíamos abordar outros aspectos desse trabalho, mas o nosso tempo neste programa é curto. O importante nesse caso é ressaltar que se trata de médium experiente e estudioso da doutrina espírita, dedicando-se à atividade de assistência a idosos naquela instituição. Não é fácil psicografar em público, principalmente porque se trata de ter à frente uma grande massa de pessoas, muitos curiosos e sem conhecimento espírita, que precisam de um preparo espiritual para não interferir com pensamentos intrusivos e perturbadores. O dirigente da sessão pede prece e concentração o tempo todo para facilitar a harmonia do ambiente e as condições de receptividade do médium, sem que os espíritos não consigam transmitir as cartas. Logo, não é um trabalho para qualquer médium e nem para qualquer grupo espírita, mas para aqueles que estão muito envolvidos com as ações de benemerência e que podem contar com proteção especial de espíritos esclarecidos. Livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que mandarem um WhatsApp, dizendo que querem ganhar o livro O Brilho da Verdade, do Espírito Chélida, pela médium Eliana Machado Coelho, do Lumen Editorial. Ligue 14 981 05 15 35. Momento Espírita. Mensagem para a nova era.
conhecendo a doutrina espírita, a árvore. E hoje é o dia da árvore. Pouca gente sabe, pouca gente está preocupada com isso, mas mau sinal. Deveríamos estar muito preocupados com o que estamos fazendo com as árvores de nosso planeta. Até parece que está tudo bem, mas não está. A árvore, que deveria ser o símbolo da vida, está sendo vítima da ganância de uns e indiferença de outros. O ser humano, que já explorou de todas as maneiras a árvore, continua se afastando cada vez mais da natureza. Ele pensa que, pelo fato de ter criado a tecnologia, pode desprezar a fonte de vida. Empolgou-se de tal forma com suas descobertas e invenções que esqueceu-se que ele mesmo faz parte da natureza. É hora de acordar desse sono letárgico e dar mais atenção às fontes reais da vida. Caso contrário, todos sabemos o que pode acontecer. Há 65 anos, André Luiz, no livro Conduta Espírita, já recomendava, através do médium Valdo Vieira, de alma agradecida e serena, abençoar a natureza que o acalenta, protegendo quando possível todos os seres e todas as coisas da região em que respire. A natureza consubstancia o santuário em que a sabedoria de Deus se torna visível. Vamos para o sorteio do livro que nós anunciamos entre os ouvintes que entraram em contato hoje. O Brilho da Verdade, do Espírito Chélida, pela médium Eliana Machado Coelho, do Lume Editorial. E o livro sai para a nossa ouvinte da cidade de Garça, a Isabela Kine. Parabéns, Isabela Kine, você é a ganhadora do livro. Prezados ouvintes, agradecemos sua amável audiência e atenção. Se vocês permanecerem na web rádio Meimei, vão assistir em seguida Perspectiva, com Maris Carvalho e Vitor Berno. Obrigado, ouvintes, pela audiência. Fiquem com Deus e até a nossa próxima apresentação. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Quando atravesses um momento considerado terrível na jornada redentora da Terra, recorda que o desespero é capaz de suprimir-te a visão ou barrar-te o caminho. Para muitos, esse minuto estranho aparece na figura da enfermidade, para outros, na forma da cinza, com que a morte lhe subtrai temporariamente o sorriso de um ente amado. Em muitos lugares guarda a feição de crise espiritual, aniquilando a esperança. Em outros, eis-o que surge por avalanche de provas encadeadas, baldando a energia. Ninguém escapa a esses topes de luta que diferem para cada um de nós, segundo os objetivos que procuramos nas conquistas do espírito. Esse jaz atormentado de tentações, aquele padece abandono, aquele outro chora oportunidades perdidas e outro ainda lamenta os desenganos da própria queda. Se chegaste a instante assim, obscurecido por nuvens de lágrimas, arrima-te à paciência, ouve a fé, aconselha-te com a reflexão e medita com a serenidade, mas não procures a opinião do esmorecimento. Desânimo é fruto envenenado da ilusão que acalentamos a nosso respeito. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Venha o desânimo como vier, certifica-te de que a forma ideal para arredar-lhe as sombras será compreender, auxiliar, abençoar e aprimorar sempre.
guardes o coração, conturbado ou ferido, magoado ou desfalecente, serve em favor dos que te amparem ou desajudem, entendam ou caluniem. Ainda que todos os apoios humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível que te resolve os problemas sem perguntar e te provê com todos os recursos necessários à paz e à sustentação de teus dias. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. Sem que o saibas, ele te acompanha os pequeninos progressos e se regozija com os teus mais ínfimos triunfos, garantindo-te tranquilidade e vitória. Ele que te salvou ontem, salvará também hoje. Em qualquer tempo, lugar, dia ou situação em que te sintas à beira da queda na tentação ou na angústia, chama por ele. Ele te atenderá pelo nome de Deus.